Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma monitoria de Scratch. Bem, na monitoria de hoje, nós iremos revisar alguns conteúdos, colocar em prática algumas coisas que a gente já viu, né, já que se trata de uma monitoria extra. Lembrando que na semana passada não teve aula, então a nossa monitoria hoje não será da aula 7, mas será uma revisão do que a gente já viu até agora, acrescentar algumas coisas novas, relembrar alguns comandos. Então, a aula de hoje é uma aula para vocês, assim, se lembrarem de tudo que a gente já viu até agora. E nós vamos fazer alguns projetinhos, vamos colocar alguns códigos em prática, vamos relembrar códigos passados, para vocês terem mais confiança na hora de fazer os exercícios. Bem, eu tô aqui nessa tela para mostrar para vocês o nosso plano cartesiano, para eu relembrar com vocês como é que funciona aquela questão dos movimentos, porque o código que a gente vai fazer agora vai precisar muito que vocês tenham noção do que é o x, do que é o y, o que você está fazendo quando que você adiciona uma quantidade no x. Então, para a gente poder entender isso direitinho, eu trouxe esse plano cartesiano aqui para a gente. Vamos lá, eu vou trocar aqui essa cor para ela ficar um pouco mais escura. Vou colocar um roxo aqui. Isso. Nós temos aqui, então, esse eixo. Pera, deixa eu trocar o... Isso, esse aqui tá melhor. Temos esse eixo aqui, que é o eixo que a gente chama de Y, e esse eixo aqui embaixo, que é o X. E aqui no meio a gente tem um zero. E aí, na parte do eixo X, a gente vê que tem a parte positiva e a parte negativa. E o eixo Y também. A parte de cima é a parte positiva e a parte de baixo é a parte negativa. Então, quando vocês quiserem pegar um personagem e colocar ele para poder subir, vocês têm que acrescentar números a ele. Por exemplo, somar 10, somar 20 ao eixo Y, quando você quiser que ele suba. E quando você quer que ele desça, você vai diminuir o eixo Y dele. Então, você vai subtrair 10, você vai subtrair 20 do Y. Quando você quer que ele desça ou quando você quiser que ele suba. Você adiciona ou subtrai o Y. Agora, para ele poder ir para a esquerda e para ele poder ir para a direita, se, por exemplo, você quer que ele vá para a direita, você vai adicionar no Y aqui. Peraí que essa minha seta tá horrível. Isso. Então, pro Y, você vai subir ou descer. Pro X, você vai para a direita ou para a esquerda. Então, se você quiser somar 10 no X, ou seja, se você quer que ele vá 10 passos para a direita, você vai adicionar 10 no eixo X. E se você quer que ele vá para a esquerda, você vai decrescer 10 do eixo X. Então, é essa noção que a gente tem que saber, tem que ter, né, na hora de fazer o nosso código e colocar o nosso personagem para mexer. Que é esses eixos que a gente tem que ter ligado. Então, quando que tiver lá um eixo X e um eixo Y, na verdade só o X e o Y, né, ele não coloca eixo, vocês têm que entender que é desse tracinho, dessa reta, a reta para cima e a reta para baixo que ele está falando. Então, é isso. Vamos lá para o nosso código. Bem, então estamos aqui no Scratch, né? Lembrando que esse é o Scratch versão para tablet. Eu geralmente uso aqui nas monitorias. E aí, o que a gente vai fazer? Pensando nessas coisas da coordenada, a gente vai criar um programinha que vai revisar para nós estruturas de repetição, né? Que é aqueles loopings que uso sempre, ou então repita uma quantidade de vezes, que está aqui na parte de controle, que é isso aqui, repita 10 vezes, o sempre, são o que a gente chama de estruturas de repetição, que elas vão sempre estar repetindo ali alguma coisa que você colocar dentro delas. É para isso que serve esse comando. Então, para a gente poder treinar essas e também as estruturas de seleção, que são esses sys e
o se, né? E o se não, que são estruturas de condição, né? Ou seja, para poder efetuar alguma coisa daquele bloco, você precisa que tal situação aconteça. Exemplo: se o personagem tocar na borda, ele vai dizer alguma coisa. Ou então, se tal coisa for igual a outra coisa, o personagem faz, aí tem a lista de comandos. Se não for, ele faz outras coisas. Então, é para isso que servem esses dois comandos. E agora a gente vai colocar aqui um cenário para poder compor a nossa história. Bem, eu vou colocar aqui um que talvez a gente não tenha usado ainda, né? Esse space aqui, que eu acho que a gente nunca usou. Isso. Deixa eu tirar aqui aquele cenário vazio. E aí agora, vamos trocar aqui o nosso gato para um outro personagem que talvez a gente não tenha usado ainda. Deixa eu ver aqui, fantasia, animais. Aqui, ó, fantasma. Combina com essa cena, eu acho que ele vai ficar uma gracinha. Então, ok. Então, o que a gente pode mexer agora? Colocar aquele evento inicial, né? Que é esse aqui. Deixa eu dar um zoom aqui maior para vocês enxergarem. Isso, então temos o nosso evento inicial. Vamos tocar o som dele de início, né? Então, vamos vir aqui para a parte do som. Não, vamos tocar até o fim este som. E aí, vamos adicionar aqui um comando do se. Aliás, vamos colocar esse se ou se não. E aí, vamos colocar aqui este sensor. Você vê que o formato do sensor, ele cabe nessa parte aqui do se. Ele tem o mesmo formato. Vocês veem que esse aqui, ó, eu já não poderia colocar. Ó, posição X do mouse, eu não poderia colocar, porque o formato dele não é compatível. Eu precisaria de um operador. Aí, ó, se eu colocasse aqui dentro desse operador, né, que aí ficaria... Deixa eu puxar ele pra cá, isso. Posição do X do mouse maior do que 50, e aí a gente coloca aqui dentro do se. Porque só essa posição do mouse sozinho, ele não significa nada, sabe? Ele precisa de algum operador para ele poder ter um significado para nossa condição. Então, eu vou tirar aqui, que isso foi só para exemplificar. Eu vou voltar aqui e colocar a borda. Então, se o nosso personagem tocar na borda, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer aqui por 2 segundos. Amiguinho. E aí vamos colocar aqui entre parênteses um A. Para poder mostrar que poderia ser amiguinha também. Importante. Não posso passar. Dessa borda. Um ponto de exclamação. Então, olha só. Se o nosso personagem, se o nosso fantasma tocar na borda, ele vai dizer: amiguinho, não posso passar essa borda. Isso só vai acontecer, ele só vai dizer isso se ele tocar na borda. Caso ele não toque, o que ele vai fazer? Olá. Eu acho que a gente pode deixar esse olá aqui e só... Olá. Gosto muito do espaço. Isso. Então, veja só. Enquanto ele não estiver tocando na borda, ele vai falar: olá, gosto muito do espaço. Se ele tocar, aí ele fala: amiguinho, não posso passar dessa borda. E aí, uma coisa que é interessante a gente colocar aqui é um
comando de controle. Por quê? Vocês pensem comigo. Vocês querem fazer, a gente quer fazer, na verdade, com que toda vez que ele tocar na borda, isso aconteça. Pensa comigo. Se eu colocar esse comando aqui, ó, ele só vai verificar isso uma vez. Ou seja, depois que ele tocar o som, se o personagem não tiver tocando na borda, ele vai ficar para sempre no olá, gosto muito do espaço, mesmo que você toque depois. Porque ele não vai verificar depois disso, ele só vai verificar uma vez. Então, para a gente ter certeza que ele sempre vai estar verificando, a gente acrescenta aqui o sempre e coloca aqui. Porque ele vai estar num loop sempre verificando se o personagem está tocando a borda. E aí, para a gente mexer com nossos eixos, o que a gente vai fazer? Vim aqui na parte de eventos. E aí, quando a tecla espaço for pressionada, né, que a gente vai trocar para a seta para cima. E aí, vocês têm que lembrar que quando clicar para cima, o que a gente quer que aconteça? Se o nosso personagem, se o seu usuário clicou para cima, você quer que o personagem vá para cima. Então, para ele poder ir para cima, você tem que adicionar 10 no seu Y. E aí, repetindo isso, vamos colocar aqui já a tecla para ir para baixo, que é a mesma ideia, só que agora, em vez de ser 10 a Y, você vai colocar menos 10, porque aí vai estar ali decrescendo, e na hora que o seu usuário clicar para baixo, ele vai ir para baixo, né? Então, ele vai começar a descer no eixo X. Então, ó, nós temos aqui, no eixo X não, perdão, no eixo Y. Nós temos aqui que ele está no Y menos 23, se o seu personagem, aliás, se o seu usuário clicar para cima, ele vai adicionar 10 no Y, então vai para menos 13. E se você clicar na setinha para baixo, vai para menos 33. Então, é isso que faz esses comandos aqui. Vamos agora adicionar o para ir para a direita e o para ir para a esquerda. Deixa eu descer aqui para a gente ter espaço. Isso, eu já vou colocar 2 de uma vez. Então, seta para a direita, seta para a esquerda. Se você for para a direita, você tem que adicionar 10 no seu X. Então, aqui, ó, o X dele está igual a 7. Se você clicar para a direita, vai ficar igual a 17, né? Então, ele vai aumentar o X dele. Agora, caso você clique para a esquerda, ele vai diminuir 10 ao seu X. Então, aqui, ó, quando você clica, ele vai indo para a esquerda. E aqui, ó, ele vai para a direita. Quando você clica na seta para cima, ele também vai para cima e aqui para baixo. Perfeito. Então, com esse projetinho, que é bem simples, ele não é um projetinho assim que tem um objetivo muito complexo, mas ele é mais para a gente poder testar a lógica dessa coisa do sempre, do se, das coordenadas, né? Então, o que você tem que fazer com o eixo X, com o eixo Y, o que ele funciona. E aqui, ó, tem um desenhozinho. Quando você vê aqui, ó, o X tem essa setinha na horizontal e o Y tem essa setinha na vertical. Então, se você ficar em dúvida, lembra, o Y é na vertical, então ou vai subir ou vai descer. O X é na horizontal, então ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Ficou em dúvida? Testa. É sempre bom testar. Vocês vão conseguir entender muito melhor testando. Bem, então agora vamos para o próximo projeto, galera. Bem, então eu voltei aqui para a tela inicial do Scratch. E aí, o que a gente vai fazer? Agora o nosso projeto vai ser para poder testar comandos de andar. Como é que a gente faz o nosso personagem andar? E como é que faz que a animação pareça que ele está andando?
E aí a gente vai fazer um projeto que é 2 em 1, que é um pra gente testar a borda, né? E outro pra gente poder fazer 2 personagens se encontrarem. Vamos começar adicionando o cenário, né? Tentando também adicionar um cenário que a gente ainda não tenha testado. Deixa eu ver. Acho que esse aqui a gente não usou ainda. Então, ok. Vamos adicionar aqui um urso. E aí, ó, eu vou colocar esse aqui, que é o urso andando. Ou seja, quando você vem aqui na parte de fantasias, nós temos o A, o B, o C, o D aqui. Isso, nós temos muitos. E aí, para poder parecer que ele tá andando de verdade, vamos diminuir aqui um pouquinho que eu tô achando ele muito grande. Isso. E aí, para parecer que ele tá andando, a gente tem que usar essas fantasias aqui, que a gente vê que quanto que elas são usadas uma depois da outra, dá a animação e a sensação que ele tá andando. Então, vamos lá. Antes disso, eu vou usar aqui uma pessoa. Deixa eu ver. Avery. Essa aqui é ela andando? Isso. E aí, antes da gente usar ela, vamos só inverter aqui. Lembrando de inverter. Acho que dela a gente só vai precisar. Não, a gente pode usar todas. Ok. Então, por enquanto, eu vou aqui ocultar a Avery, que a gente vai testar uma coisa aqui com o nosso urso. Primeira coisa delas. Para a gente poder fazer uma animação dele andando, a gente vai ter que usar o comando de repita, mas antes do comando repita, a gente geralmente fazia o seguinte, antes de usar o comando repita, né? A gente vem aqui, usava o espere, aí eu vou colocar aqui 0.5, né, para não ser muito devagar, mas também não ser muito lenta. E a próxima fantasia. Então, quando você repetia isso, deixa eu colocar esse vento aqui. Ele vai andando, né? Com muito assim, vagareza, um passo de cada vez, mas ele andando. Então, depois a gente aprendeu que se a gente coloca esse comando aqui, repita, ó, já fica uma coisa mais automática. Ele já anda com uma maior facilidade, embora seja muito devagar. Vamos colocar aqui 0.05. Aí, ó, ele já anda mais rápido. Vamos voltar ele pra cá. Vamos colocar aqui um vá para essa posição, para salvar a posição que ele tá, né? Melhor, vamos colocar ele um pouco aqui mais coberto. Isso. Trocar aqui. E aí, ó, quando você coloca ele pra andar, ele já, ó, vai mais devagar. Embora ele repita só 10 vezes isso. Mas ele já vai, assim, mais rápido. Vamos trocar esse aqui, ó, pro sempre. Pra gente ver ele andando até o final. Muito bom. Se a gente quisesse... Só pra ele voltar aqui. Isso. Se a gente quisesse que ele chegasse na borda e voltasse, a gente teria que fazer a seguinte coisa. Para isso, o que a gente vai ter que fazer? Primeira das coisas, definir o estilo de rotação para esquerda ou direita. Perfeito. Então, ele vai
e ele volta. Ele não fica passando da nossa borda. Perfeito. Mas essa foi a primeira parte, né, do nosso projeto, para a gente testar essa coisa de tocar na borda, de repetir. O que a gente vai fazer agora? Vai adicionar um controle, e aí um controle ilimitado, né, de 10 vezes. Vamos colocar 15, para poder dar para ele alcançar every. Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui para every. Deixa eu colocar ele para voltar ao normal aqui. Ponte para 90. Isso. Ok. E a every tá aqui, né? Vamos deixar ela nesse cantinho aqui. E vamos fazer praticamente a mesma coisa. Colocar esse evento, colocar um controle de repita 15 vezes. 15 vezes, vamos guardar a posição que ela tá. E aí a gente vai adicionar aquele controle de espere, né? Vamos colocar o mesmo tempo que ele, 0.05. E aí, mova 10 passos. Próxima fantasia. E aí vamos ver. Aí temos uma questão aqui, hein? Que ela tá indo pro lado errado. Isso, agora sim. Como você coloca mova 10 passos, é como se você estivesse acrescentando 10 passos pro X. Então, ela que tá indo na outra direção tem que ser uma lógica diferente, né? A lógica dela é inversa. Se acrescentando 10 passos, ela tá se distanciando do urso, para ela poder se aproximar, a gente tem que colocar menos 10. Eu acho que ela tá muito rápida, então vamos colocar aqui 0.5 pra gente ver. Pera, vou colocar de novo. Agora tá muito devagar. Vamos colocar então 0.9. Tô achando que esses dois, vamos colocar 10, que eles estão se encontrando demais. A ideia, que é? Que eles se encontrem. E a every tem uma questão com ela. Para o nosso código poder ficar interessante, para a gente poder usar outros recursos, vamos colocar que a every ela consegue ficar invisível. Então, quando ela encontrar com o urso, ela vai se assustar e vai ficar invisível. Para a gente poder testar aquela coisa da aparência, de sumir, de aparecer. Então, deixa eu testar de novo aqui. Ok, eu acho que assim ficou bom. Então, depois disso, que eles pararam e andaram, a every vai dizer: calma. Ai, meu Deus. Urso. E aí vai ser o grito dela, né? Ela vai dizer isso por 2 segundos, tá bom? Vai esperar 1 segundo assim mais ou menos. E vai sumir. E a gente vem aqui para esse comando do esconda. Lembrando, se você colocou um esconda lá no fim, lembre-se de colocar um mostre no início. Por quê? Quando você iniciar o código e você for testando, de acordo com o que aconteceu no final, ele não vai voltar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui só o esconda, quando eu testar de novo, ela não vai aparecer. Então, ela fala, ai meu Deus, um urso, some. E se eu testar de novo aqui, ó, a Avery já não aparece mais. Então, para poder, assim, não acontecer esse tipo de coisa, já coloco o mostre, para poder ter certeza de que o código vai dar certinho. E aí, agora vamos voltar aqui pro nosso urso. Só pensando aqui numa coisa. Ela fala, ai meu Deus, por 2 segundos e espera 1 segundo. Então, para a reação do nosso urso, que ele vai pensar, peraí, vamos colocar aqui, ué,
para onde ela foi. Isso tem que acontecer depois de uns 3 segundos. Então, eu vou colocar aqui 4 só por desencargo de consciência, para dar um tempinho assim dela sumir e ele se questionar. E aí, vamos lá. Isso, então vocês veem que o tempo, ele deu certinho. Ela sumiu, esperou um tempo, não, ela disse, esperou um tempo e sumiu. E ele pensou depois que tudo isso aconteceu. Então tem que lembrar dessa coisa também, que as coisas elas não acontecem simultaneamente. Poderia acontecer? Poderia. Ele poderia pensar, se bem que não faria muito sentido, mas ele poderia dizer alguma coisa enquanto ela está dizendo. Mas não é uma coisa muito interessante, porque isso fica confuso para o usuário. O usuário não vai saber o que ler primeiro. Então, por via das dúvidas, coloca um personagem para falar, enquanto isso o outro espera, e depois você vai brincando com essa coisa de um falar, o outro esperar, um falar, o outro esperar, para poder não ficar confuso para ninguém. Então, galera, é isso a nossa monitoria de hoje. Fiquem à vontade para perguntar, questionar, tanto aqui no YouTube, no WhatsApp. Podem ficar tranquilos, a gente está ali para responder vocês. E aí, só lembrando que na quarta-feira tem aula, então vai ser a aula 8, né? Vai ter uma lista de exercícios nova. E na próxima semana eu encontro vocês com a nossa monitoria assíncrona novamente. Só relembrando que eu falei isso no último vídeo, mas pode acontecer de alguém não ter visto. Agora, nossas monitorias, que antes eram ao vivo, são gravadas. Primeiro, porque estava tendo uma problemática com a conexão. E segundo, porque eu estava tendo dificuldade com essa questão da ferramenta que a gente usava. Não estava salvando as lives direito, às vezes cortava no meio do vídeo. Então, assim, a gente analisou tudo e achou melhor gravar nossas aulas assíncronas. Eu também estarei passando no WhatsApp algumas questões para a gente poder ver, relembrando comandos, para poder reafirmar o nosso conteúdo. Mas é isso por hoje. Eu vejo vocês na próxima terça-feira. Até mais.